Bahia conseguiu uma importante vitória na Libertadores contra o Atlético Nacional da Colômbia, vencendo por 1-0 com gol de William José. Agora, não deixa de ter sido uma partida extremamente difícil para o Bahia, adversário extremamente qualificado, muito forte, muito rápido, que acabou exigindo bastante aí dos comandados do Rogério Ceni. Mas a grande verdade é que no primeiro lance do jogo, ou melhor, no primeiro minuto do jogo, o Bahia já começou a encontrar a sua primeira vantagem. Como é que funcionava então a primeira vantagem que apareceu, que eu fiz questão de desenhar aqui pra você? Como lateral direito do Atlético Nacional, ele avança bastante, né? O camisa 6, como você tá vendo aqui na imagem, ele tá bem fora aqui da linha defensiva. E por conta do Atlético Nacional inicialmente começar marcando mais no 4-1-4-1, com seus meio-campistas em especial mais orientados ali pra frente, pra bola, esse tipo de espaço começou a aparecer, em especial aqui nesse espaço entre o lateral e o zagueiro, né? Que o Jean Lucas poderia aproveitar muito bem, atacando aqui em profundidade. Dá uma olhada nesse lance aqui, como o Caio Alexandre até vai tentar fazer ali um lançamento pro Jean Lucas, ó, mas sai resvalado ali, a bola sai dividida, ele não consegue colocar aqui nem o Jean Lucas nem o Pulga aqui pra correr em velocidade, né, que seria uma grande vantagem aí pro Bahia atacar aqui pela esquerda. Curioso é que na sequência desse lance mostrou ali o Rogério Ceni, né, aquele padrão que as transmissões fazem pra mostrar o nome do técnico, e a gente pode pegar essa instrução aqui, né, do Rogério falando ali pro Jean, ó. Quando o lateral recua, né, ou melhor, quando o lateral avança, o que é pro Jean fazer, ó? Pra ele ir, né? Pra ele vai, ataca o espaço. E 30 segundos depois, o mesmo espaço voltou a aparecer. Aqui dá pra ver melhor, então, o Atlético Nacional no seu desenho defensivo inicial, né? Praticamente o 4-1-4-1. Uma olhada especial aqui no camisa 26, se não me engano, como ele avança bastante. Ele tava mais preocupado aqui com o Caio Alexandre do que propriamente em um primeiro momento. Claro, depois isso vai mudar em marcar aqui o Jean Lucas. Então aparece de novo aqui espaço pro Jean Lucas, né? Agora, ó, liberdade na origem da jogada, espaço aqui pra atacar. O lateral ele ficava mais aberto, cuidando aqui do Pulga mesmo. Era um comportamento padrão do Atlético Nacional. Nesse lance aqui, acaba acontecendo algumas tomadas de decisões equivocadas, né? Em especial aqui pelo meio, ó. Lúcio Rodrigues, ele vai acabar tentando atacar o mesmo espaço que se abre aqui, quando o ideal seria que ele fizesse uma movimentação diferente, né? Pra tentar arrastar o zagueiro direito aqui mais pra dentro, né? Mais pro outro lado, inclusive, pra aumentar o espaço pro seu companheiro. Mas essa movimentação aqui acaba meio que batendo cabeça, né? Traz com ele junto o seu marcador e o marcador é responsável por conseguir fazer o corte. Acaba tirando o potencial de perigo da jogada. Mas assim como eu já tinha falado lá na análise que eu havia feito de Atlético Nacional e Inter, ou melhor, Inter e Atlético Nacional, também pela Libertadores, o Atlético Nacional é um time muito bom, o treinador é muito bom. E logo na sequência, né, ainda ali na metade do primeiro tempo, a gente já pôde ver que mudou o comportamento ali da linha do meio. Dá uma olhada aqui como de novo, agora o Jean Lucas vai tentar atacar ali o mesmo espaço, mas o espaço não tá mais lá. Basicamente o que ele fez então foi recuar um pouco mais os dois meio-campistas, tá? Não só aqui pela direita, como também aqui pela esquerda. E o que a gente passou a ver foi mais o Nacional nesse 4-3-3. Acabava batendo de frente aqui então os três meio-campistas do Atlético Nacional com os três meio-campistas do Bahia, né? Para essa partida foi o Jean Lucas, a gente tinha o Cauli, o Everton Ribeiro se movimentando bastante aqui nesse lance. O Cauli tá mais por dentro, o Everton Ribeiro tá mais ali pelo lado, porque o Rogério Ceni veio nessa organização, né, fazendo a linha de 3 aqui com o Juba mais recuado e com o Caio Alexandre apenas ali mais centralizado, né? O Everton Ribeiro teve mais liberdade nessa partida aqui. Mas de qualquer maneira, aquela vantagem então do comecinho do primeiro tempo acabou desaparecendo da metade do primeiro tempo pra frente. Agora, uma outra coisa que ficou bem evidente foi a preocupação do Rogério Ceni com a saída de bola do Atlético Nacional. Isso porque é uma saída de bola que abre muito os dois zagueiros, né? É meio raro a gente ver isso, principalmente aqui no Brasil. Dá uma olhada como o zagueiro esquerdo ele tá bem aberto, praticamente como um lateral, mas não só em posicionamentos, eles atacam bastante também, conduzindo a bola, se apresentando para as tabelas. E o que a gente viu então, a preocupação maior do Rogério foi justamente povoar aqui o corredor central, fechando os pontas. É um comportamento padrão, como a gente já viu aqui em outras marcações, pressões do Bahia, mas nesse caso especificamente a gente viu os pontas muito mais fechados, né? Em outras partidas, quando os zagueiros abrem um pouco menos, né? Imagina que eles ficassem aqui, a gente vê os pontas um pouco mais abertos. Qual que é o grande problema disso, né? Por isso que a gente não viu nessa partida. Você acaba abrindo espaço para que os meio-campistas recuem aqui no espaço e que o goleiro consiga conectar esse primeiro passe. E aí qual que é a vulnerabilidade que isso pode aparecer? O próprio zagueiro escapar aqui nas costas do ponta. Então sai uma tabela de 3 jogadores aqui, esse zagueiro vai sair com campo aqui para ele avançar. E principalmente escapando do seu marcador. E a grande verdade é que esse posicionamento do Atlético Nacional, né, com os zagueiros mais abertos, tenta justamente criar esse tipo de espaço aqui no corredor central para iniciar as saídas de bola aqui mais por dentro. Por isso que o Bahia fechava os dois pontas em um primeiro momento e aí ficava esperando, né, o lado onde o Atlético Nacional tentaria sair. Mas o grande objetivo na minha visão foi que o Rogério tentava convidar então o Atlético Nacional a acionar esse primeiro passe, seja pro zagueiro esquerdo, seja pro zagueiro direito. E depois que acionava, aí sim o time já acelerava e tentava encaixar a marcação, tinha um plano que se repetia em praticamente todas as saídas de bola do Atlético Nacional. Dá uma olhada aqui como o Pulga já vai fechando aqui a linha de passe, né, do recuo aqui pro goleiro, porque agora o Bahia quer forçar o zagueiro direito a jogar pra frente. E por que o Bahia quer forçar ele a jogar pra frente? Porque a marcação vai estar encaixada. Então o Bahia tinha um bom plano de jogo aqui pra conseguir neutralizar
neutralizar as linhas de passe pelo corredor lateral, forçava o Atlético Nacional a sair por um dos lados e aí encaixava a marcação para justamente tentar recuperar a posse de bola ou pelo menos matar o potencial de perigo dessa saída de bola do Atlético Nacional, que como a gente já tinha visto aqui também na análise contra o Inter, é muito forte, em especial pela direita. E depois, inclusive, eu fui lá na coletiva do Rogério Ceni, porque eu queria tirar uma dúvida em relação ao modelo de jogo ali do Juba, a gente já vai chegar lá nisso, inclusive eu já falei disso em outras análises também, mas nesse caso especificamente da marcação-pressão, ficou muito claro que realmente ele tinha uma preocupação maior ali, inclusive ele usa justamente o termo de que essa é uma saída de bola que ele não encontra aqui no Brasil. Se tiver curiosidade, dá uma olhada na coletiva, que é sempre muito rica, a gente sempre aprende bastante com os treinadores. Agora, em alguns momentos o Bahia baixava as linhas, né, ficava mais no seu 4-5-1, e a gente pôde notar também a organização ofensiva do Atlético Nacional, né, como o time ia fazer então o seu ataque posicional. O time usou 3-2-5, pelo menos em um primeiro momento, depois no segundo tempo vai mudar, foi determinante porque o time passou a controlar mais o jogo, mas de maneira geral o time armava nesse 3-2-5 e tentava explorar muitas jogadas de inversão em especial para terminar aqui no corredor da direita, que é o lado forte do time. Parece que o jogador principal ali, aquele ponta Hinestrosa, que jogou contra o Inter, que jogou muita bola, deu muito trabalho lá pro Inter e acabou sendo expulso, não jogou nessa partida. E o Cardona, que é o camisa 10 do time, começou no banco e entrou no segundo tempo apenas. Agora, o Morelos, né, que é o camisa 9 do time, ele tem muita mobilidade. Geralmente ele começa espetado aqui, mas ele sempre se apresenta. Em especial, o Atlético Nacional tenta sempre pesar muito o lado direito. E aí, nesse caso, troca de posição, né, porque o ponta já tá aqui fechando pelo corredor central. E atacando aqui pelo corredor lateral, a gente pode notar algumas questões em relação ao modelo de jogo do Bahia. Nesse momento aqui, ó, dá uma olhada como o volante vai escapando livre, né? Isso porque se você pegar aqui na origem da jogada, a princípio ele estava sendo marcado pelo Caio Alexandre, o lateral tá se mandando livre, então à medida que o Jean Lucas for no lateral, o Caio Alexandre também vai chegar aqui para fazer essa compactação para marcar justamente o camisa 9, né? O jogador que se apresentou, fez aquela movimentação de apoio, saiu lá do corredor central, espetou aqui na linha defensiva mais pela esquerda e agora ele recuou se apresentando. Isso acabou liberando então a movimentação aqui do volante, ó. Agora dá uma olhada como o lateral direito é um dos principais jogadores aqui de ataque do time, né? Ele já vai se mandando aqui nas costas do Jean Lucas, tapa pra ele no vazio, ele vai invadir a área, faz o cruzamento, mas nesse momento não tinha ninguém invadindo ali pra fazer a finalização. E por conta até do encaixe de marcação, considerando então os posicionamentos iniciais, Bahia sem a bola, Atlético Nacional com a bola, uma coisa que a gente passou a ver bastante também foi por conta do ponta, né, como a gente viu no lance anterior, ele tava até fechado aqui, trocando de posição com o centroavante, ele fazia muito essa diagonal pra dentro aqui, ameaçando receber esse lançamento nas costas da defesa, e toda vez que ele fazia isso, ele acabava colocando aqui o Juba na dúvida, né, essa era a minha questão aqui. Se você tá acompanhando as análises que eu fiz do Bahia, eu sempre falo dessa dúvida que eu tenho em relação ao modelo de jogo do Bahia, e dessa vez a gente pôde tirar a dúvida porque o Rogério foi bem específico no que ele espera de comportamento aqui do Juba. Mas nesse lance que eu quero mostrar aqui é o seguinte, por conta do Bahia tá sempre nesse 4-5-1, como o lateral ataca sempre aberto e você tem aqui a distração pra cima do Juba, essa seria também uma boa vantagem, né? Diagonais, lançamentos aqui em diagonais pra pegar então a ultrapassagem aqui de um cara que ataca bastante aí no time do Nacional, né? Então dá uma olhada, sai a inversão, o Pulga geralmente vai estar um pouco atrasado aqui, natural, faz parte do posicionamento inicial, e agora o Atlético Nacional de novo vai conseguir ganhar o corredor lateral e vai ter a possibilidade de fazer um cruzamento, mas novamente não vai conseguir fazer a finalização. Mas eu já vou falar qual era a dúvida em relação ao modelo de jogo, caso você não esteja acompanhando as outras análises que eu fiz aqui do Bahia. Agora, esses pontos aqui, obviamente, eu só quis levantar porque, mesmo que o time vença, mesmo que jogue bem, algumas vulnerabilidades podem aparecer, só pra gente deixar registrado aqui. Isso porque a grande verdade é que o Atlético Nacional não conseguiu criar nenhuma chance clara de gol atacando o Bahia, nem em bloco alto ali, fazendo aquela marcação-pressão com os pontas fechados, mas também em bloco baixo no seu 4-5-1. E o Bahia, por sua vez, aí sim encontrou grandes vantagens ali para atacar o Atlético Nacional, tanto em bloco alto quanto em bloco baixo. Isso vai ficar bem evidente se a gente olhar aqui o gráfico de ataques posicionais do Bahia, atacando ali o Atlético Nacional em bloco baixo, recuado em campo. Dá uma olhada como o time teve um bom volume, teve um apagão aqui, é verdade, mas esse apagão aqui nem foi tão negativo assim pro Bahia, porque o Atlético Nacional passou a ter mais posse de bola, principalmente depois da entrada do Cardona, mas o time do Bahia passou a ter contra-ataques também. Dá uma olhada aqui como o time não parou de atacar o Atlético Nacional nesse momento. Agora, o ponto mais importante aqui é que o time conseguiu criar boas jogadas, ó, duas chances claras de gol, além, claro, do gol no segundo tempo. E aquela famosa fala do cobertor curto, né? Quando você então recua o seu volante, como o Atlético Nacional passou a fazer para tentar liberar um pouco mais ali o lateral para fazer a marcação aqui pelo corredor, né? Fechar o espaço entre o lateral e o zagueiro, naturalmente você acaba oferecendo outro tipo de espaço. Em especial, o Atlético Nacional passou a oferecer mais liberdade aqui para os jogadores na entrada da área. Em especial, o Caio Alexandre começou a encontrar muito espaço. A primeira chance clara de gol, inclusive, nasce justamente dessa jogada aqui, ó. O Caio Alexandre vai dar um tapa ali pro Jean Lucas, ó. Ele vai tentar fazer uma finalização, mas é bloqueado e ela sobra redonda ali pro Lúcio Rodrigues, mas ele acaba desperdiçando essa grande chance aí pro Bahia aos 30 do primeiro tempo. Explorar a amplitude da organização também se mostrou uma boa saída pro Bahia. Nesse lance aqui o time prende a bola, troca passes aqui pela direita, atrai o bloco de marcação do Nacional e o Gilberto tá se mandando livre lá pela direita, ó. O Pulga vai fazer uma excelente inversão.
O Gilberto domina, mas acaba perdendo o timing da batida ali de fazer o cruzamento. A zaga consegue fechar e neutraliza o cruzamento, que colocaria 2 jogadores do Bahia aqui na cara do gol pra finalizar. Mas essa pra mim foi a melhor chance do primeiro tempo. É um cruzamento que sai aqui sem profundidade, né, mais antecipado, aqui longe da linha de fundo. O Jean Lucas faz um ótimo cruzamento, ó, e lá no destino, Lúcio Rodrigues e o Cauli, se não me engano ali, estavam livres pra fazer a finalização, mas acaba saindo por cima. O segundo tempo começou como o primeiro, o Bahia tentando fazer a marcação-pressão aqui, fazendo aquele com os pontas mais fechados, esperando o lado de onde fosse sair a jogada pra daí sim impressionar, e o time conseguiu recuperar uma bola e encaixou um bom contra-ataque aqui de marcação-pressão, ó. Jogada com bastante potencial ali, mas que o time acaba não conseguindo converter. Agora, se a gente olhar aqui o gráfico de eficiência estratégica geral, depois dessa sequência de contra-ataques de pressão, se não me engano foram 2 ou 3 ali matando a saída de bola do Nacional e já contra-atacando, o time passou a ter muito menos volume de jogo. O time do Atlético Nacional passou a controlar mais, tinha mais posse de bola no campo de ataque, colocou o Bahia em 4-5-1 e o Bahia, por sua vez, quando tá em bloco baixo, aceita um pouco mais, deixa a posse de bola com os zagueiros, não fica o tempo todo tentando empurrar o seu adversário pra trás e por isso que o Bahia então acabou tendo menos posse de bola no campo de ataque. E por incrível que pareça, no melhor momento então, digamos assim, do Atlético Nacional na partida, o Bahia conseguiu escapar uma única vez e fez o gol. E como são as coisas, né? Por conta da entrada do Cardona, que ajudou ao Atlético Nacional ter um pouco mais de controle de posse de bola, conectar mais as inversões, o time mudou um pouco o desenho defensivo. Mudou bastante, na verdade, né? Isso porque o Atlético Nacional passou a se recompor então com uma linha de 4 defensores e uma linha de 4 aqui no meio. Parou de ter aquele tripé ali no meio de campo então. Então, geralmente, quando o Bahia avançava em campo, o Atlético Nacional formava um 4-4-2. A grande questão é que a linha de 2 aqui, o Cardona e mais o centroavante, eles não recompunham o tempo inteiro. E logo no minuto 70 aí o Bahia vai se beneficiar disso, porque o time vai avançar aqui pela direita, a bola vai chegar aqui no Ademir, e por isso que o Everton Ribeiro se apresenta completamente livre ali, né? Por mais que o time do Atlético Nacional já recompôs o bloco de marcação, acabava sempre aparecendo esse espaço, né? Esse verdadeiro buraco aqui. Além do Everton Ribeiro, outro jogador que aparece novamente livre, assim como já havia encontrado espaço no primeiro tempo, mas depois da alteração, o Atlético Nacional passou a oferecer ainda mais espaço. Caio Alexandre vai receber essa bola. Ele recebe essa bola, espera o momento certo. Aqui na minha visão tem uma tomada de decisão errada do zagueiro esquerdo do Atlético Nacional. Vou voltar aqui um pouquinho o lance. A princípio ele tá fazendo a marcação. Aliás, o William José já tinha entrado aqui nesse momento. Ele tá fazendo a marcação aqui do William José então. Só que à medida que a bola chega no Caio Alexandre, mesmo que tenha aqui um dos volantes que poderia saltar a pressão aqui pra tentar marcar o Caio Alexandre, o zagueirão vai abandonar aqui, ó. Ele que vai tentar sair no Caio Alexandre. Aí com isso fica 3 jogadores aqui e o William José acaba ficando livre com bastante espaço, né? O Caio Alexandre encontra esse belo passe de ruptura ali, coloca o William José em ótimas condições, ele gira ali batendo belo gol ali aos 71, pavimentando o caminho do triunfo do Bahia. Mas o Atlético Nacional não se deu por vencido, né? E de novo o time vai se beneficiar dessa superioridade numérica que criava aqui pra cima da linha defensiva do Bahia. Inclusive essa jogada é muito parecida com uma que a gente viu que o Vitória utilizou contra o Bahia em uma das finais do Campeonato Baiano, não vou me recordar qual é. Que é justamente tentar atrair aqui o primeiro combate pra sobrecarregar o lateral, mas não pra atacar o espaço entre o lateral e o zagueiro. Justamente pra conseguir criar um pouco mais de vantagem aqui na origem do cruzamento. Porque como a gente sabe, né, os pontas do Bahia são sempre responsáveis aqui por proteger um pouco mais, manter a unidade da linha defensiva, em especial pelo lado direito, mas pelo esquerdo é um pouquinho diferente, mas calma que a gente já vai chegar lá, tem coisa pra gente ver nessa análise ainda. Por isso que o jogador vai receber livre aqui, ó, o Gilberto, se não me engano, que ainda tava em campo aqui, ele não vai soltar pressão, ele fica mais protegendo ali o espaço nas costas dele, porque tem um jogador ali pronto pra atacar. E vai sair o cruzamento. O Atlético Nacional marca de cabeça, mas o juiz já tinha parado o lance ali por um empurrão, falta. E caso você não tenha visto esse lance de ângulo nenhum, dá uma olhada nesse ângulo aqui pra você ver qual foi o empurrão então que o Atlético Nacional acabou sendo pego ali pra parar na falta, né, ó. Foi essa jogada aí. Agora, mais importante, o Bahia tá aqui no seu 4-5-1. De novo, o Atlético Nacional colocando aqui 2 jogadores pra cima do Juba. Essa bola vai conectar aqui mais aberta, ó, o time de novo do Atlético Nacional tentando pesar. Nesse momento, a gente pode notar uma certa dúvida ali do Juba. E lá na coletiva do Rogério Ceni, minha dúvida foi esclarecida. Ele falou que nesse lance era pro Juba avançar pra ser mais agressivo, pra pressionar o portador da bola e fatalmente entregar o espaço nas costas do Juba. Pelo menos agora a gente consegue entender um pouco melhor o modelo de jogo do Rogério Ceni. Resta saber qual é o mecanismo de cobertura do Juba, né? Porque caso o Juba tivesse avançado aqui pra fazer a cobertura da bola, fatalmente o jogador interno aqui atacaria esse espaço pra fazer uma infiltração, a linha defensiva ficaria esburacada. Nesse lance aqui, ó, dá uma olhada como o Juba vai recuando pra proteger o espaço nas costas dele, né, pra tentar dar tempo de alguém chegar aqui na marcação. Inclusive foi justamente esse espaço que o Cruzeiro utilizou pra atacar o Bahia, aquele 3-0 lá no Mineirão, que acabou tendo esse espaço como decisivo. Se você não viu, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo aqui pra você na tela, onde eu explico em detalhes as vantagens que o Cruzeiro criou naquela partida, em especial matando a saída de bola do Bahia, mas também atacando esse espaço aqui gerado por conta dessa brecha, digamos assim, né, do modelo de jogo do Rogério Ceni aqui pelo lado esquerdo da defesa. E eu espero você lá pra gente continuar essa conversa.